Bom, sou vereadora em São Paulo, de segundo mandato, e muitas coisas que eu vivi, que eu quero compartilhar, são muito parecidas com as experiências da Loreni, e um pouco de cada uma que falou aqui, né? Sobre apoio, por exemplo. Muita gente que me queria muito bem não queria que eu fosse candidata. Homens e mulheres, né? Tipo, meu, por que você vai se meter nisso? O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá com aqueles caras? Como se fosse um território que tem dono, né? Que pertence àqueles caras que estão lá faz tempo e a gente quisesse se intrometer onde não deve. Eu vou começar aqui falando, quando a apresentação aparecer, a gente alcança. Eu me elegi vereadora a primeira vez em 2005, e eu decidi ser vereadora, que eu me lembro decidi ser candidata a vereadora, que eu me lembro em 2003. Eu trabalhava em televisão, rádio, jornal, e antes tinha sido professora só ainda, mas não como minha atividade principal, né? Mas fui professora há bastante tempo, depois trabalhei em comunicação, e sempre fui voluntária, militante, ativista, desde pequena, muita influência da minha mãe, do colégio onde eu estudei, que incentivava muito isso na gente. Então, a política fazia parte de tudo na minha vida. Mas, e é porque as pessoas perguntam, né? O que você resolveu entrar para a política? Né? O que te deu que você resolveu entrar para a política? Não, eu sempre tive na política, ou melhor, política sempre esteve na minha vida. E aí chegou uma hora que eu quis me dedicar a isso mais intensamente, né? Aí tá meio, a janela está meio esticada assim, mas vai dar para ler tudo. Pode passar. Então essa é a pergunta, né? Como se a gente entrasse na política no dia que resolve ser candidata. Não, política fazia parte da minha vida sempre. Pode ir. Então, na MTV, por exemplo, trabalhei 10 anos na MTV. E muito legal trabalhar num canal de TV que fala de música, de cultura pop. Mas, para mim, o mais legal de trabalhar na MTV ou em qualquer outra televisão era poder ter um lugar maior para defender minhas causas. Maior do que o meu trabalho voluntário na favela, maior do que a sala de aula, maior do que o palco do Teatro Amador. Então, eu adorava falar de reciclagem na MTV, em 1995, por exemplo, né? Instigar mesmo o público a se preocupar com isso, falar o que é material reciclável, quanto São Paulo produz de lixo num dia. Naquela época, a resposta era 15 mil toneladas. Hoje são 20 mil toneladas de produção de lixo por dia na cidade de São Paulo. Então, é legal, você dá esse número na televisão, choca as pessoas, e aí fala, olha, nem tudo é lixo, muito pelo contrário, muita coisa ali é matéria-prima que poderia estar sendo reaproveitada com imensos benefícios, energia, água, meio ambiente. E aí, o que acontece? Você fala na televisão, a molecada adere, gosta, a gente ia na casa de artista, revirar o lixo, para ver quem separava, quem não separava, sabe? Então, muita gente se entusiasmava e aí mandava um e-mail para a gente. Soninha, convenci minha mãe, estamos separando agora aqui em casa. E agora, o que eu faço? Nem sempre eu tinha uma resposta boa para dar. Era assim, bom, onde você mora? Eu moro aqui no bairro de Pinheiros. Beleza, ali debaixo do viaduto João Moura tem uma cooperativa, você pode ir lá levar seu material. Mas, na maioria dos casos, não tinha uma resposta boa para dar. Coleta seletiva porta a porta, nem pensar, nem pensar. Então, olha, entra aqui nesse site, procura aqui. Mas era muito frustrante você ter uma parte da possibilidade ao seu alcance, sensibilizar, informar, conscientizar, envolver as pessoas, e depois falta a complementação da política em si, né? da possibilidade real. Na ESPN Brasil também, onde eu trabalhei bastante tempo, próximo. Eu trabalhei 10 anos também na ESPN. Tem controle? Eu passo daqui. Tem? Não.
Também trabalhei na ESPN e na Folha de São Paulo, 2 veículos que sempre fizeram uma abordagem bem politizada do esporte. Não era só 2 horas discutindo se foi pênalti ou se não foi. A gente falava muito do esporte a partir de uma posição política, criticando CBF, Clube dos 13, FIFA, todas as relações, a bancada da bola, né? Hoje não se fala tanto, mas naquela época a bancada da bola, a cartolagem do futebol, tinha muitos deputados aqui. Então, a gente falava muito disso. E era muito importante para mim poder fazer denúncias e debates. A gente, na ESPN, se engajou decididamente e, até certo ponto, decisivamente, na aprovação do Estatuto do Torcedor, aqui em Brasília. A gente fazia corpo a corpo mesmo, chamava deputado para ir lá no estúdio, discutir, vinha para cá e fazia reportagem, ouvia todo mundo. Então, era legal fazer esse tipo de engajamento ou de denúncia de várias barbaridades relacionadas ao futebol profissional, ao esporte amador também. E também era muito legal mostrar projetos em que o esporte era ferramenta de inclusão social e divulgar. E eu acreditava que, colocando aquilo na televisão, eu ajudaria o projeto, né? O projeto teria mais chance. Às vezes, com R$10 mil num ano, um projeto fazia maravilhas por um determinado público. Só que não. Dali a um ano a gente voltava lá e o projeto tinha morrido, porque não tinha conseguido recurso nenhum, e aquela denúncia que a gente tinha feito também não deu em nada. Então, de novo, era muito legal poder ser jornalista e divulgar e denunciar, mas a parte do resultado não vinha. E, finalmente, pode passar. Eu tinha lá, como eu disse, né, minhas atividades voluntárias, em algumas favelas, dava aula de inglês, fazia teatro. E aí, o que acontece? Você monta uma turminha de inglês, muito legal, começa com 10 meninos. Dali a pouco tem 9, porque um precisou ficar em casa cuidando do irmãozinho bebê, porque a mãe não tinha vaga na creche. O outro parou de estudar porque foi trabalhar. O outro fugiu com a família inteira para longe porque estava sendo ameaçado de morte por alguém do bairro, ou polícia ou bandido, um dos dois. E aí você fala, pô, minha aula de inglês, né? Legal, importante, bacana, mas... E você vai para a aula pulando por cima do esgoto, né? Então, reunindo isso tudo, eu era muito feliz com o que eu podia fazer até certo ponto. Chegou uma hora que eu fiquei tão frustrada que eu estava ficando paralisada. Eu já não tinha mais ânimo, eu não tinha vontade de fazer as coisas, porque era muito pouco, perto do que realmente precisava ser feito. E aí que... Pode passar. E aí que eu resolvi, então, ser candidata... fora todas as outras coisas, né? Manifestação pela Amazônia. Um dos meus primeiros atos políticos, bem antes de eu terminar o colegial, era colher assinatura contra a instalação de uma usina nuclear no litoral sul de São Paulo, numa área de preservação. Mas sempre assim, você divulgando, agregando as pessoas, mobilizando, para quê? Para convencer alguém. Né? Silvana falou convencer, para convencer os políticos a fazerem ou não fazerem alguma coisa. Então, juntando tudo isso, o que eu tinha? Mais frustração do que gosto, foi ficando preponderante assim, o desgosto do que eu não era capaz de fazer, a sensação de impotência, um desânimo horroroso. E o que eu queria ter? Eu queria ter mais tempo para me dedicar àquilo que era atividade paralela. Era o que estava presente o tempo todo, mas não era a minha atividade principal. Eu queria fazer aquilo, e não, principalmente aquilo, ter mais recursos, ter uma equipe para trabalhar comigo. Por exemplo, quando meu marido pôs a mão na cabeça e falou, não acredito que você vai querer ser vereadora. Aí eu falei, pensa, Marcelinho, em vez de ser só eu e você, pô, eu vou ter assessoria. Como se eu fosse trabalhar menos. Eu cheguei a dizer isso, idiota. Tipo, cara, hoje a gente faz tudo sozinho, eu vou ter uma equipe, não preciso eu ir pessoalmente em todos os lugares. Ele falou, tá, estou acreditando nisso. E eu realmente queria ter mais poder. Era aquela falta de poder que me tirava a energia, que me drenava a vida. Então, vamos lá. Saí candidata em 2004 e vamos falar de frustrações, para começar. As bem conhecidas. Quem aqui já foi candidata? Quem aqui já trabalhou numa campanha bem perto do candidato ou da candidata? Quem nunca? Tá.
Bom, o desinteresse é básico. Ainda numa eleição municipal, as pessoas, quando muito, se engajam na majoritária. Ali elas têm uma opinião. Gosto de fulano, detesto fulano, não gosto de nenhum. Estou pensando. Para vereador, ninguém está nem pensando. Poucas pessoas já têm alguma conexão, algum interesse com o tema. E, além do desinteresse, tem o pior, que é a verdadeira aversão, como disse a Loreni. Você chega com um folhetinho para entregar, parece que você está com a mão suja de merda. As pessoas fazem cara de nojo. Fazem cara de nojo. Tipo, ai, lá vem político. Ai, vocês só aparecem em época de campanha. E aí... e assim, como é que você vai fazer campanha sem aparecer? E, ao mesmo tempo, você não fica simplesmente aparecendo em todos os lugares o tempo todo. Então, e se você vai num bairro... Bom, São Paulo é gigantesco, né? Aí, se você vai num bairro que é gigantesco também, e na rua de trás não te viram, você nunca passou no meu bairro. É como se você não tivesse ido. Se você for uma vez só, é pouco. E tem aquelas pessoas que se interessam, mas pelas razões erradas, infelizmente. Na minha primeira campanha, eu sempre fui engajada em política. Quando chegava o ano de campanha eleitoral, eu fazia campanha horas. Eu fazia campanha na escola, eu fazia campanha na vizinhança, no grupo de teatro, eu passava no comitê e pegava material dos meus candidatos. Em 2004, ninguém queria fazer campanha de graça. As pessoas vinham, nossa, adoro você, seu trabalho, faz um tempão, me contrata. Então, tem esse interesse imediato. Mudou bastante nas últimas, perto do que foi em 2004. Em 2004, todo mundo tinha expectativa de ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro. E a última campanha foi bem mais apertada de recursos, as pessoas já não tinham mais tanta essa esperança de serem contratadas. Mas elas vêm, elas querem pedir voto para você, desde que você possa contratá-las agora ou prometer um emprego para depois de eleito. Então, vou fazer campanha para você e você vai me arrumar um lugar no gabinete, você vai me arrumar um lugar na prefeitura. Ou não estão pensando no emprego, mas estão pensando, sim, no que elas podem obter de imediato para elas. Né? Minha família inteira vota em você, a gente está precisando bater a laje. Né? Vai ter o Dia das Crianças. As pessoas pedem, durante a campanha, muitas coisas para si, ou... Num outro grau, não pedem para si, pessoalmente, nem dinheiro, nem favor, mas pedem para alguma coisa muito localizada. Né? Se você for vereadora, você vai mudar a mão da rua aqui? Porque aqui é mão única e a gente tem que dar uma volta e tem que ser duas mãos. As pessoas veem um político de perto, um candidato, elas têm a expectativa que você vai resolver o problema delas e vai resolver. Então, mesmo quando as pessoas não têm um interesse propriamente enviesado de um benefício para si, em detrimento da coletividade, elas têm expectativas irreais do que um vereador é capaz de fazer. Você vai fazer o hospital aqui, que todo mundo já prometeu que vai fazer e não fez? Se você for vereadora, você vai... Né? O legislador não tem esse poder de fazer as coisas. Mas você vai disputar o voto com pessoas que dizem que vão. O cara que vai lá e paga para o cabo eleitoral, ou que bate a laje, ajuda lá, manda o cimento, ou que paga o churrasco, que faz a festa de Dia das Crianças, e o que você perguntar para ele se ele vai fazer, ele diz que vai. Você vai mudar a mão da rua aqui? Vou, deixa comigo. E o hospital você vai fazer? Claro, eu prometo o hospital. Eu vou asfaltar, eu vou. Então é difícil você disputar o voto falando honestamente contra quem não tem o mesmo rigor. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou falar a verdade mesmo que eu perca voto. E já até aconteceu de alguém dizer que votava em mim porque eu tinha sido tão frustrante. Porque outra coisa que tem também, a Loreni também falou bastante disso, é assim que se faz, é assim que funciona. Tipo, não se faz campanha assim, não é assim. Sabe que nem época de Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol, põe o Neymar, tira o Neymar. Cara, impressionante, todo mundo é marqueteiro eleitoral.
Todo mundo sabe como que você devia fazer, o que é que você devia falar, como você devia se vestir, os lugares que você devia ir. E aí, assim, tem uma expectativa, claro, de você é minha candidata, eu quero te levar lá no meu bairro. Às vezes também porque a pessoa quer se promover, né? Olha como eu sou importante, olha como eu sou bacana. Eu trouxe a candidata aqui, mas se ele levar 10 candidatos também, para ele é melhor ainda. Ele é super importante, ele levou todos os candidatos. E, às vezes, criam no público que vai te receber uma expectativa totalmente real. Então, eu fui uma vez convidada para ir num encontro de uma quadra de escola de samba, que era uma escola de grupo B, que ocupou um viaduto, a parte de baixo de um viaduto que era fechado com um muro dos dois lados. Eles abriram um buraco ali que tinha que se esgueirar assim para dentro. E lá dentro eles faziam as fantasias, as alegorias do ensaio. Uma condição absurdamente precária, perigosa, fio desencapado, goteira, mexendo com maçarico num lugar sem ventilação, horroroso. E a justiça já tinha mandado sair. Já tinha uma ordem judicial, saiam por bem, ou vocês serão retirados daí com força se precisar. E o que a moça que me convidou para ir falou? Que eu ia resolver o problema e eles iam poder ficar lá. E não sequer me avisou antes. Não, você tem que ir, vai ter uma reunião, o pessoal está lá, está louco para te ouvir. E aí, quando chega lá, ela avisa assim, olha, eu prometi para eles que você vai garantir que eles vão poder ficar aqui. E aí eu falei para eles, olha, eu não sabia que era isso. Se tem uma ação judicial mandando sair, vocês não precisam nem de um vereador, vocês precisam de um advogado, talvez. Para se defender na justiça, não é o candidato, nem o vereador eleito, nem que eu fosse eleita. E outra coisa, eu nem acho que vocês devem ficar aqui. É perigoso. O que eu prometo? Se eu for eleita, né, eu vou lutar para encontrar um terreno decente para vocês montarem a escola de samba. Vamos tentar, vamos achar uma quadra, vamos procurar um lugar desocupado e garantir a autorização da prefeitura. E aí foi uma brochada geral, não era aquilo que eles queriam ouvir de mim, mas no final um senhor falou assim, acho que eu vou votar em você, né? Porque pelo jeito você fala a verdade, que você veio aqui e falou que ninguém queria ouvir, né? Então, tem todo, é assim que funciona, a coordenação do partido mesmo, para me ajudar na campanha, né, me chamava lá e falava assim, olha, a gente fez 10 mil faixas para colocar no poste. A gente vai fazer 10 mil faixas com o seu retrato para colocar no poste. Naquela época ainda era totalmente liberado. E eu falei, meu Deus do céu, se eu vou perder voto, eu não vou ganhar. Eu, na televisão, a vida inteira critiquei o emporcalhamento da cidade durante campanha eleitoral. Agora vai ter a minha foto no poste, disputando o poste, né? Aí o coordenador de campanha virava assim, você não vai se eleger. Eu falava, tá bom, então eu não vou me eleger. Tipo, também não é uma questão de vida ou morte, nem que fosse. Vou fazer qualquer coisa para me eleger? Então, tudo bem, talvez eu não me eleja. É um risco que a gente corre quando sai candidato, horas. Ou então vem, não, você tem que ir no aniversário da Brasilândia. Você tem que ir, porque todo mundo vai. Todos os candidatos vão. Eu falei assim, bom, então o que adianta, né? Vai estar o palco cheio de candidato. Em quem vai ser o voto ali, né? Então, não, mas se você não for, cara, que diferença faz? E assim, campanha é muito cansativo. Lógico que é. Você é super demandado, você tem um calendário, você tem um prazo correndo, e todo mundo quer que você vá em todos os lugares, e muitas vezes para a pessoa mostrar que ela é importante, mostrar que ela... Na festa de aniversário da Brasilândia, não fui. Não fui. E assim, não é porque... talvez algumas pessoas ficassem super felizes de me ver lá no palco, outras não iam dar a mínima. Outras, talvez, por a causa do aniversário da Brasilândia, ficassem sabendo que eu sou candidata. Mas, assim, a agenda é disputada. Você tem que escolher onde você consegue estar, onde consegue ir. E na primeira campanha, e mais ainda na campanha de prefeito em 2008, a minha agenda era ridiculamente sem espaço para imprevisto. E aí, as pessoas falam para você assim também, vamos lá, cara, é 15 minutinhos. Você dá um alô e vai embora. Não existe 15 minutinhos. Entendeu? Nem que você chegue lá para falar. Não, você vai ser a primeira a falar, pode deixar.
o evento não começa na hora, chega alguém super importantão que eles são obrigados a passar na sua frente, aí você termina de falar, entre a fala e a porta, 10 pessoas te interrompem, aí você sai correndo, você é antipática. E quando você deixa de ir num evento, todo mundo fala que, tinha 50 mil pessoas lá e você não foi, você perdeu. Então, cara, a gente tem que ter uma assessoria muito boa. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa. Uma assessoria muito boa para andar do seu lado, com o cartãozinho, com lápis e papel, anotando o contato ali na hora. Não, pera, da onde? Jardim Guarani? Anota uma referência lá qualquer, sabe? As enfermeiras da UBS do Jardim Guarani, anota o contato. Então, alguém junto para pegar esse contato, dar essa atenção para a pessoa. Ai, desculpa, ela está atrasada. Não sei se era a Marlúcia, acho que não, mas tinha gente que me cercava para eu conseguir ir no banheiro na campanha de prefeitura, porque senão não dava para ir no banheiro. Então, alguém junto, muito importante, e alguém para dar o retorno depois. Enquanto você está na rua, alguém... E esse alguém pode estar em casa. Você não precisa ter um comitê maravilhoso. Eu nem tinha. Mas alguém para atender o telefone, enquanto você está na rua... Não, liga lá no comitê e pede lá para a gente marcar uma hora, alguma coisa assim. E não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo... né? Mas tem que falar isso para as pessoas às vezes. E também não dá para sair 10 horas da Zona Norte e 10 horas ter um compromisso na Zona Sul. Se bobear, as pessoas marcam a sua agenda desse jeito, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 2, em 3 lugares diferentes. E aí você vai chegar atrasado, e vai ficar nervosa, e vai estragar o próximo compromisso, que já atrasou o primeiro 15 minutos, o segundo meia hora, o terceiro 1h30. Outra coisa que falam é sobre o material, como tem que ser, né? Você fala que vai fazer em papel reciclado, imagina, dá uma ideia de pobreza, né, Lorene? Tem que ser papel brilhante, couché. Aí você faz o orçamento do material. Aí, assim, para rodar 500, você paga 1.000. Para rodar 1 milhão, paga 1.100. Aí você fala, se é só 100 a mais, eu vou rodar 1 milhão, né? Para quê? Para quê? A gráfica até estranha. Nossa, mas você só vai fazer 50 mil? Por que você não faz 100 mil, que é quase o mesmo preço? Porque eu não vou usar. Porque eu não vou usar. E porque é melhor distribuir o material com critério do que torrar o material. Olha, eu fiz 1 milhão de folhetinhos aí. Você se livra do material. Você não entrega o material, né? Então, material suficiente para ter na bolsa, no bolso, no carro. É isso, para no posto de gasolina. Já tem candidato a vereador? Porque essa é uma vantagem, de certa forma, do desinteresse geral. Dificilmente as pessoas já têm candidato para vereador. Mesmo quando já escolheram para prefeito, já escolheram para presidente, para vereador ainda não tem. Mas aí também é muito importante, também a Lorene falou nisso, ter 2 momentos. Você começa logo a se anunciar, a se apresentar para as pessoas que te conhecem muito bem e para as pessoas que te conhecem de vista. A farmácia, a padaria, o mercadinho, o posto de gasolina. Mas não adianta você falar uma vez e achar que está falado, porque eles vão esquecer. Até chegar o dia da eleição, se lembrarem de você, não lembram do nome, não lembram do partido, não lembram do número, não lembram do cargo. Então, a gente tem que ter, tanto quanto possível, 2 momentos na campanha. O primeiro e o reforço. O primeiro pode ser um encontro pessoal, e lá na frente, manda um e-mail, porque você anotou o recado, certo? Anotou o e-mail, pegou a página do Face da pessoa, faz um segundo contato para lembrar, lembra de mim, a gente conversou aquele dia. Hoje em dia, tem isso, tem WhatsApp, tem outras formas de você chegar diretamente na pessoa, e não é se apresentando, oi, eu sou a Soninha, eu quero seu voto, que isso você já fez, mas é dizer, não esquece, tá? Anota aí no Zap, deixa guardado para você votar em mim domingo. Então, muitas frustrações, e a satisfação de ter sido eleita contra os prognósticos da coordenação do meu partido. Na primeira eleição, fui candidata pelo PT, e o coordenador, que era o Rui Falcão, muita gente conhece que foi presidente nacional até, toda vez ele falava para mim assim, então você não vai se eleger. E eu falava, então eu não vou me eleger, que seja. E aí ele falou assim, o pessoal calcula que você vai ter uns 15 mil votos. Aí tive 50 mil votos.
Muito legal. Não fiz tudo certo na campanha também. Eu fiz não mais quantidade do que precisava, que isso a gente foi bem criterioso, mas eu fiz mais variedade do que precisava. Tinha folhetão, folhetinho, folheto médio. Não precisava tudo isso. Na última campanha, né, agora que eu me elegi em 2016, eu tinha alguns materiais diferenciados por tema. Então, um falando de políticas sobre proteções de animais, outro para a população em situação de rua, outro política para mulheres, política cultural, política urbana, porque às vezes tem um público que tem um interesse específico, e isso é bom a gente saber também. Você vai para uma agenda porque te convidaram. E aí você vai falar muito de mobilidade, mas o que o pessoal queria saber mesmo é de lazer. Então, tem essa preparação inicial, saber qual que é o assunto do público. E claro que as pessoas podem querer saber de tudo, mas se você deixar de falar daquilo que é a maior preocupação delas, a reunião pode ter sido ótima, mas vai ficar uma frustração ali também. E está preparado para responder a pergunta, o que é que você vai fazer lá se você for vereadora? Porque não é fácil. Pensa, se alguém te perguntasse agora, o que é que você vai fazer lá? Você está passando pela pessoa, você tem segundos para falar com ela. E aí, o que você vai fazer quando você for vereadora? E aí você pode dizer, eu vou lutar pelo meio ambiente. Mas é tão fácil, qualquer um diria. Né? E vem aquelas cartas compromisso que todo mundo assina. Você vai lutar pelo meio ambiente? Vou. Pela paz mundial, claro. Igualdade das mulheres? Pois não, assino. Então, você chegar e dizer o que é muito fácil, todo mundo diz, não ajuda. Então, em vez de você dizer, eu vou lutar pelo meio ambiente, qual é concretamente, né, a pauta municipal de meio ambiente, por exemplo? Olha, eu vou lutar para aumentar a reciclagem. Eu vou lutar para que os catadores tenham melhores condições de trabalho. Eu vou lutar para ter mais áreas de lazer. Eu vou lutar para que as praças da cidade não fiquem nesse estado de abandono. Então, não é mentir para as pessoas e dizer eu vou fazer o hospital, mas é dar concretude para o que significa a luta de um vereador que legisla, que fiscaliza, que articula, para que as pessoas se conectem também com isso. Pode passar. Aí veio o primeiro mandato com todas as suas imensas frustrações. A primeira delas é o que isso aqui realmente queria dizer. Acordo é a palavra-chave. Logo que eu me elegi, um colega vereador do meu partido, que né, já estava lá há vários mandatos, me chamou e falou assim, preciso te ensinar como é que são as coisas aqui. Ai, que legal, né? Antes de começar o mandato, bacana, vem me dar umas dicas. E aí ele falou assim, acordo é a palavra-chave. Aí eu, tá, né? Entendo, tudo bem, mas por que isso era tão dramático assim, né? Acordo é a palavra-chave. Não, porque nada anda se não tiver um acordo. Falando da Câmara Municipal de São Paulo, não posso saber o quanto é assim em outras câmaras municipais, mas imagino que tenha muitas coisas semelhantes. Então, assim, sem acordo, as coisas não andam. Isso já foi espantoso para mim, porque eu imaginava que política era disputa o tempo todo. E não. Primeiro você faz o acordo, depois você vai lá no plenário e encena uma disputa. Era assim que funcionava, e ele estava me contando. E se você romper um acordo, acabou sua vida política. Aí ele me deu um exemplo. Eleição para presidente da Câmara Municipal, 2 vereadores tinham prometido voto em um determinado candidato. Aí, vai daqui, vai dali, o outro candidato ganhou o voto deles. Tinham prometido para um e acabaram votando no outro. Isso o vereador me contando, né? Menina, aí o outro ganhou a eleição, mas aqueles 2 tomaram um pau no gabinete, falando assim, achando até divertido. Achando divertido, tomaram um pau, apanharam com o telefone. Eu fiquei esperando ele me dizer que era mentira, que ele estava brincando. Mas não, ele estava me dizendo mesmo, me orientando. Se você dá a sua palavra e fecha o acordo com alguém, e você quebrar o acordo, acabou. Ele falou, olha, eles viraram 2 párias na Câmara. Nem projeto de nome de rua eles conseguiram aprovar. Aí, pera, mas
Tem que ter um acordo para aprovar projeto de nome de rua, é assim que funciona. Então foi horrível descobrir essa... Não está no regimento, você pode estudar o regimento, a lei orgânica, tudo. Não está escrito em lugar nenhum, mas no fim das contas era a regra que valia. Outra coisa, eu trabalhava em televisão, eu estava acostumada com debates tensos, aguerridos, de chamar o pessoal para discutir questão LGBT e ter uma discussão assim ardida, complicada, né? Falas preconceituosas, aí discutir questão ambiental, discutir tudo. Discutir futebol com a cartolagem, né? Eu vivia momentos tensos em debate. E eu falei assim, bom, agora essa é a minha vida, vou viver debate a vida inteira, aguenta, né? Se prepara. Então, eu fui preparada para debater assuntos difíceis. E quando chega lá, não tinha debate nenhum, tinha ataque e contra-ataque. Então, se a gente está vivendo o problema da dengue, zika, chikungunya, não era uma discussão assim, como é que a gente faz com áreas privadas e abandonadas que têm foco de dengue? A gente invade, a gente faz uma lei, a gente consulta a justiça. Não, não era essa a discussão. A gente faz mais campanha na escola, a gente usa mais inseticida, o que a gente faz? Não, era assim, o seu governo não gastou como devia na prevenção da dengue e agora a gente está sofrendo as consequências. Aí você vinha para a tribuna e falava, mas acontece que o governo do estado é do seu partido. E o seu partido não fez nada pela dengue. Cara, ninguém discutia de verdade o problema para resolver o problema, mas sim para ver em quem seria pregada a culpa, com mais convincentemente. Então, também foi super frustrante para mim, e uma das coisas que me fez sair do meu partido, que era o PT, era que a gente perdeu a eleição majoritária, portanto, éramos um partido de oposição. Eu me elegi vereadora na oposição. E a intenção do PT era atrapalhar ao máximo o governo eleito. Muito objetivamente. Vinha um projeto do Executivo para a Câmara, e a gente analisava tecnicamente o projeto e falava, a assessoria técnica da bancada, super competente, super qualificada, olhava ali o projeto e falava assim, olha, o projeto é muito bom, aliás, se a gente tivesse ganhado a eleição, a gente ia apresentar esse projeto também. O projeto é ótimo. O que a gente sugere é propor uma alteração no artigo 10º para incluir um representante da OAB no Conselho. Era isso. De resto, o projeto ótimo. Aí os assessores técnicos saíam da reunião, ficavam só os vereadores. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Bom, a gente vai obstruir a votação em plenário, a gente vai soltar uma nota para a imprensa dizendo que esse projeto é um absurdo, a gente vai entrar com uma ação no Ministério Público, questionando não sei o quê, porque se esse projeto passar, eles vão querer fazer uso eleitoral disso ano que vem. Aí eu falava, quer dizer, então a gente vai deliberadamente ser contra um projeto porque a gente sabe que o projeto é bom. Mas é porque era o nome de uma causa maior, que era a gente derrotá-los na próxima eleição. Então, se a população se ferrar no meio do caminho, faz parte. Guerra é guerra. Então, foi horrível descobrir isso a respeito do meu partido, que eu amava tanto, da minha bancada, que a gente operava desse modo que eu neguei a vida inteira que a gente operasse. E acabei saindo do partido na metade do mandato, e foi assim que eu vim para o PPS na ocasião. Pode passar. Um dos fatores que vencia esse aqui, por exemplo. Se você votasse contra o projeto de um colega porque você achava que o projeto era ruim, isso é considerado... Hoje melhorou, mas antes era total. Traição. Como assim? Você quer atrapalhar um colega? Você vai dar parecer contrário no projeto de um vereador. Que absurdo! Discordar do conteúdo não era motivo para votar contra. Agora, se você dissesse, não, sabe o que é? Eu tenho uma questão pessoal com ele lá no bairro. Aí tudo bem. Assim, total inversão. Total inversão. Eu descobri isso por acaso. Porque eu me recusei a votar num vereador que era o candidato do acordo para a primeira secretaria da mesa diretora. Eu falei, gente, não dá para eu votar nessa pessoa. Era um cara abominável, que eu achava que não devia nem ter sido eleito. Aí, com o meu voto, ele vai ser primeiro secretário da mesa diretora? Aí eu falei para a bancada, não. E eles, que absurdo, você é louca, tem acordo, por que você está fazendo isso? Tem acordo da chapa, a gente está no acordo.
Eu falava, meu, mas o trabalho dele é horrível, a história dele é horrível. Aí, no meio da discussão, uma hora eu falei assim, olha, eu tenho isso, é uma questão pessoal minha com ele faz tempo. Esse pessoal que eu queria dizer era na minha vida de jornalista. Eu tinha denunciado aquele cara várias vezes. Mas, na hora que eu falei, eu tenho uma questão pessoal da minha história. Aí eles, tá bom então. Não, então tá, então tudo bem. Tipo, a total inversão. A total inversão. Se for pessoal, tudo bem você atrapalhar a vida do colega. Se for só por uma questão de conteúdo, aí é sacanagem. Deixa prosperar a matéria. Deixa o colega fazer política. Muito bizarro. Bora lá. Bom, satisfação. Por causa de teimosias desse tipo, de dizer, bater o pé e falar, não voto de jeito nenhum, acabaram me trocando de comissão, porque numa outra ocasião também queriam que, por acordo, eu votasse naquele mesmo indivíduo para presidente da minha comissão, da comissão que eu ia fazer parte, que era a Comissão de Administração Pública. E eu fui para a Comissão de Administração Pública porque eu era café com leite, entendeu? Porque assim, o povo disputava mais as temáticas mais palpitantes, tipo Comissão de Saúde, porque aí você faz um combate bem concreto, né? Comissão de Educação, Comissão de Orçamento, Comissão de Política Urbana, vai discutir a lei de zoneamento, Comissão de Constituição e Justiça, que é decisiva, né? Se o projeto não passa dali, morre ali mesmo. E tem a de Administração Pública, que era bem menos votada. Só que na Comissão de Administração Pública, o acordo era que o presidente fosse aquele mesmo sujeito. E, por acordo, eu teria que votar nele. Aí eu falei, vocês não podem me obrigar a chegar lá e votar. Eu voto fulano. Por acordo, é o meu voto, é o meu nome. Não, mas não pode, absurdo, tal. Aí perguntaram assim, e em fulano? E no Celso, você votaria para presidente da comissão? Eu falei, votaria. Nele eu votaria, tudo bem. Então, o Celso vai ser o presidente da CCJ, então troca comigo. Eu vou para o seu lugar na administração pública e você vai para a CCJ. Então, eu que jamais... Eu não ia pleitear uma vaga na Comissão de Constituição e Justiça. E eu só fui porque eu teimei na de administração pública que não ia votar naquele cara para presidente e acabaram me trocando de comissão. E eu fui para outra, muito mais impactante, né? Todas são importantes, mas a CCJ é mais impactante. Bora? Chegou uma hora do mandato que era tanto conflito... E, principalmente, depois que eu saí do PT, aí eu fiquei sozinha mesmo, enquanto eu estava no PT, por dever de ofício, eles tinham que me defender, né? Tipo, votar a favor dos meus projetos, porque, pelo menos, isso PT é uma qualidade do PT. Atua em bloco. Atua em bloco. Então, eles podiam estar comigo por aqui. Mas eu sou do PT, então vai lá, me defende. Né? Mesmo a contragosto. Aí, depois que eu saí do PT, aí lascou. Aí não tinha mais ninguém por mim mesmo. E uma das outras coisas que eu fiz foi me recusar a votar num candidato, aí a presidente da Câmara Municipal, é um desses que ficou preso aí um tempo atrás. Um sujeito truculento, que de uma postura política horrorosa, tanto na Câmara, de botar o dedo no nariz dos vereadores e ameaçar, tanto na Câmara quanto no território dele. Verdadeiro coronel, total. E aí ele era o candidato do acordo para presidente da Câmara. E eu falei, eu não voto nele. Imagina, foi um caos, foi uma crise, foi uma coisa horrenda. E ele não precisava do meu voto, ele estava eleito, ele tinha todos os votos. Todos. Menos o meu. E de 2 vereadores que aí, num acordo que a casa tolera, eles iam faltar no dia da votação. Porque o que não pode é aparecer lá o vermelhinho no painel eletrônico, entendeu? Mas se o cara não foi, não aparece nada, não aparece nem o nome dele. Então, 2 vereadores que não iam votar nele, assim, muitos só votavam nele, ou porque votam em quem a liderança mandar, ou porque tinham medo dele, ou porque deviam algum favor para ele. Porque em algum momento ele já tinha dado dinheiro para a campanha, já tinha apoiado eles de alguma maneira. E os outros 2 que não votariam nele de jeito nenhum iam simplesmente faltar no dia da eleição da mesa diretora. E me aconselharam a fazer isso também. Eu falei, não, gente, eu não vou faltar numa das votações mais importantes do ano. E aí eu fui e não votei nele para presidente. Bom, terminou a eleição, festa, aí ele desceu de lá de cima da mesa e falou assim, eu vou acabar com você.
E aí ele fez o que pôde para acabar comigo. Desde tentar me tirar do sério de todas as maneiras, fazer os comentários mais babacas nas reuniões de colégio de líderes, mais escrotos e machistas, bem para tirar do sério mesmo. E, objetivamente, ele, no comando da sessão plenária, estava lá, votação de projeto de vereador, item 10 da pauta, PL 515, de 2007, da vereadora Soninha Francini. Aí ele, de quem? Da vereadora Soninha Francini. Está suspensos os trabalhos. O projeto dela não vota. Estão reabertos os nossos trabalhos. Assim. E os outros vereadores vão brigar com ele? Não. Então, de um certo ponto do mandato em diante, para projeto meu ser aprovado, eu tirava o meu nome. Nesse caso específico, era um projeto de coautoria. Carlos Eduardo Bezerra e meu. Aí eu falei, tira meu nome. Aí o projeto passou, sendo do Carlos Eduardo Bezerra. Era isso ou não existir o projeto. Para mim, era mais importante que o projeto virasse lei. Numa outra ocasião, eu procurei uma ONG que fazia bem o acompanhamento da Câmara Municipal, estavam sempre lá. E aí eu falei para eles, vocês não querem apresentar um projeto via Comissão de Legislação Participativa? O projeto é para dar mais transparência nas atividades da Câmara, obriga a publicar o nome dos funcionários e onde eles trabalham, que assim a população tem mais um meio de pesquisar tudo. Aí a ONG falou, legal, boa ideia. Aí eles apresentaram o projeto como sendo de autoria deles, e eu consegui, assim, emplacar mais uma lei. Então, para ter sucesso, muitas vezes eu tive que abdicar da autoria. E tudo bem. Eu não queria, para falar a verdade, eu não queria nunca mais ser vereadora, não queria sair da área pública, não queria sair da política, mas só me interessava o executivo. Eu poderia ser, cara, diretora dessa sala aqui, mas é verdade, eu sou diretora da sala? Eu posso cuidar da sala? Eu posso melhorar a sala? Eu posso transformar a sala? Eu posso dar o melhor uso possível para a sala? Pelo menos era de verdade. Então, terminou o mandato, eu falei, nunca mais vou ser vereadora na minha vida. Aí eu trabalhei no executivo, eu fui subprefeita, eu fui secretária municipal, eu trabalhei numa autarquia, e 8 anos depois, e algumas eleições no meio, aí eu quis ser vereadora de novo. Então, nesse intervalo, eu disputei 2 eleições para prefeita, com o maior tesão do mundo, e 2 eleições para deputada federal, com o menor tesão possível. A primeira pelo PT, eu já estava mais para lá do que para cá, mais para sair do partido do que para ficar, então foi uma eleição sem amor, com uma energia muito ruim, contra mim e minha mesmo. Depois eu fui candidata federal pelo PPS, mas não era o que eu queria também. Mas você não pode ficar esnobando muito, né? Tipo, não quero ir para Brasília. Não, eu disputei a eleição, mas não foi com tesão. E aí não tive um bom resultado, né? Parece que sabe-se, percebe-se. Aí eu saí para vereadora querendo mesmo, querendo de verdade. E aí me elegi vereadora, e agora pode mudar para o 2º mandato já. Então, tenho ainda as minhas frustrações. A minha criptonita, viu, Lorene? Você falou que tem uma coisa que você não consegue, né? A minha criptonita é o debate mentiroso, desonesto, baseado em mentira, fake news, como se diz hoje em dia, sabe? Então, o cara que vai lá e fala assim, você é a favor de privatizar o Parque do Ibirapuera, e eu sou contra botar uma catraca para cobrar ingresso para o parque, como vocês estão propondo. Não, cara pálida. É o cara que vem e faz um discurso furioso contra e leva ônibus de gente para a galeria para ser contra o que você não defende. O que você não está propondo, ou você, ou o governo, num projeto que você está apoiando. Então, isso, para mim, é o que me tira do sério. Nem sempre eu consigo não me afetar por isso, mas estou melhorando nesse quesito de não me afetar pessoalmente, pela má fé do seu adversário, do seu oponente, né? Então, o cara que vem... A gente entrou numa baita discussão lá sobre o PL que atualiza a formação dos conselhos tutelares. Esse PL foi apresentado em 2016 pela gestão Haddad, né? O prefeito anterior de São Paulo. E o projeto ficou lá parado. Ficou lá parado. E
E aí eu falei, não, gente, precisamos modernizar a estrutura dos conselhos tutelares, é tudo muito precário, a lei é de 1990, 91, a lei do município, vamos atualizar. Aí vem o movimento social muito ligado ao PT, ou do PT, e fala, vocês querem amordaçar os conselheiros tutelares. Porque uma das coisas do projeto do Haddad é a criação de um comitê disciplinar e de ética, para que os conselheiros eleitos sejam responsabilizados por suas ações, por suas omissões, por suas práticas equivocadas. Então, o Haddad propôs uma comissão disciplinar e de ética. E aí, quando eu falo, gente, esse projeto tem que andar, esse governo que você apoia quer amordaçar os conselheiros tutelares. Aí eu falo, gente, o projeto não é desse governo, é do outro. Não vem com essa história de partido, lá vem você querer... É absurdo, absurdo. Mas tem, né, satisfações. Uma coisa que mudou muito, e eu tenho orgulho de fazer parte disso, é que hoje vereador vota contra projeto de vereador, sem que seja pessoal. É incrível. Eu sou da Comissão de Finanças, eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças. E na Comissão de Finanças, a primeira vez que eu votei contra um projeto de um colega, todos os pescoços viraram na minha direção, assim, né? São 9 vereadores, todo mundo olhou para mim, assim, porque eu registrei o voto contrário. E aí, de novo, e de novo, e de novo, e aí começaram outros vereadores a dar voto contrário também, no parecer de um colega, ou fazer parecer contrário a projeto de colega. Isso era inimaginável de acontecer em 2005. O vereador, aliás, teve casos em que a votação empatou em relação ao projeto de um vereador do PT, e o presidente da comissão é do PT. Ele tinha o voto de Minerva, e ele desempatou contra o projeto do colega. Emocionante, emocionante. Então, isso é muito legal fazer parte disso, desencadear uma mudança. Tem um amigo meu que diz que não existe trabalho perdido. Pode ser que durante a campanha, pode ser que durante o mandato, você se mate por alguma coisa e pareça que não aconteceu nada. Mas está lá. Está lá, vai germinar. Tem um ditado árabe, eu acho assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque você planta agora e vai frutificar daqui a... Então, acredito muito nessas duas coisas. É judeu? Ótimo. E aí, estou lá também fazendo... Eu trouxe o folhetinho com os temas principais do mandato e acreditando muito nisso aqui como uma das melhores formas de atuação que eu posso ter. A gente legisla, isso inclui não só produzir projetos de lei, como se posicionar sobre os projetos dos colegas, os projetos do executivo, né? Tudo isso faz parte do processo legislativo, porque o eleitor também pergunta, que lei você vai fazer? Que leis você já fez? E a gente também tem que ter... É bom contribuir com a política nesse sentido também, dizer, olha, vereador não só faz lei, não. Então, tem todo um trabalho de fiscalização também, e isso aqui, articulação, em que você chama uma secretaria municipal e chama outra. Chama o terceiro setor e chama o setor privado e chama uma secretaria para que construa algumas coisas junto que não dependem necessariamente de um projeto de lei, ou que não adiantaria ter um projeto de lei para fazer acontecer. Então, dito isso, hoje eu posso dizer o que eu não imaginava que cabia na mesma frase. Eu sou vereadora e adoro. Sou vereadora e sou feliz. E recomendo a todas vocês passarem por isso. Pela experiência de ser candidata e, na melhor das hipóteses, serem eleitas vereadoras pelo Cidadania. Muito obrigada.